Pessoal, coloca aí no chat se vocês estão vendo a minha tela, só para eu iniciar aqui a aula. Ok, então vamos começar. Essa foi uma das operações que mandaram lá no grupo, né? Então eu vou responder as perguntas dos alunos aqui e a gente vai batendo papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode mandar no chat. Então aqui a pergunta foi a seguinte: essas velas vermelhas seriam um padrão de reversão? Acredito que você esteja falando sobre essas últimas velas, né? Vamos analisar o cenário como um todo. Primeira coisa, a gente olha para o preço atual, faz as marcações acima do preço e abaixo. O que que eu tenho acima? Eu tenho uma máxima de vela verde, então eu tenho uma liquidez a ser capturada. As nossas marcações é uma única linha na ponta do pavio e a gente puxa em direção do preço atual. No fundo, a gente teve aqui uma reversão. Essa marcação ela não está correta, tá? A gente tem que marcar, no caso, na abertura da vela e na ponta do pavio, para ser uma proteção. Então, aqui a marcação ela ficou um pouco acima, não sei o que eu vou fazer dessa forma, mas está errado, tá bom? Então, corrigindo aí a marcação, precisa ajustar esses pontos. Em relação às velas, a gente tem aqui o movimento na qual as velas elas estão diminuindo de tamanho, não consegue fazer a renovação das mínimas, isso demonstra uma fraqueza dos vendedores. Tem padrão de reversão? Sim. A gente teve aqui, ó, uma limitação em 3, que é um assunto que eu vou falar nessa aula, tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas a limitação em 3 ela indica uma reversão e como confluência nós tivemos aqui um final de movimento. Seria válido uma operação de compra? Nós não temos liquidez a ser capturada, está muito distante, tá? A gente precisa de induções, ou seja, teria que ter uma liquidez aqui para a gente travar ela, né, como nosso primeiro objetivo, nosso primeiro alvo, para depois ela vir buscar aqui a nossa extremidade, tá bom? Então, a relação aos padrões, de fato, tem reversão, mas não quer dizer que a gente tem que entrar com uma compra, a gente precisa ali de uma indução para validar essa entrada. Essa aqui é a mesma foto. Essa aqui eu não entendi a pergunta, deixa eu ver aqui, acho que é a zona de proteção. Essa daqui, ó. Seria uma região forte para reversão nessa última reversão do preço, analisando o espelhamento da fraqueza do movimento e a busca do alvo. Pessoal, aqui, para a gente considerar uma região de proteção, primeiro esse fundo ele tem que ser confirmado, né? Até então, teve uma vela de alta, mas o fundo ainda não foi validado. O que a gente precisa para o fundo ser validado? Precisa daqui, ó, precisa desenvolver. Ele, de fato, fazer uma reversão. Uma única vela, ela não confirma que, de fato, ali formou um fundo para a gente. A vela seguinte pode muito bem fazer isso, ó. Ela pode descer aqui e seguir com esse movimento de baixo, tá? Então, para a gente trabalhar as proteções, não podemos nos esquecer que tem que ser, ó, extremidades. Nós não fazemos marcações em zonas intermediárias, a chance de romper é muito grande. Então, para a gente ter uma sensitividade boa, a gente tem que trabalhar, pessoal, extremos, tá? Então, aqui nessa região, não marcamos proteções, e por não ter nem confirmações, a gente não valida aqui como uma região ainda de fundo. Essa aqui é em relação às marcações. Vamos dar uma analisada aqui. Eu já bati o olho, já vi que tem um comando, né? Então, a marcação ela não está totalmente certa. Marcou em 2 pontos. A liquidez ela está aqui nesse último pavio de máximo, então a marcação tem que ser dessa vela para frente. Aqui nós temos uma indução. Me parece ser um comando aqui, e aqui também é um comando, tá? Então, aqui na região da liquidez de venda, a gente não trabalha como um ponto aqui de liquidez a ser capturado, porque tem um padrão que anula essa liquidez. Aqui foi uma entrada do Ismael, para verificar, né, se a entrada de fato dele foi válida, vamos analisar aqui as marcações. Essa linha aqui já não existe mais, porque ele marcou ali uma liquidez a ser capturada, já aconteceu essa captura. Tínhamos aqui uma indução, que também foi capturada, aqui também uma indução, que acabou acontecendo ali a captura da mesma. Depois ele seguiu com o movimento de baixa, né, o alvo dele estava aqui nessas extremidades, então ele estava trabalhando com uma oportunidade de venda, fez uma vela de força, e ele buscou ali um pulo de vela próximo à abertura. Então a entrada ela foi válida,
a gente está numa tendência aqui bem forte de baixa, né? Se a gente for olhar as últimas velas, e todas as vezes que a compra, ela tenta reverter esse movimento, ela não tem força. Então, é essa interpretação do preço. Ó, velas bem pequenininhas, onde o preço faz uma pequena correção e segue com o movimento de baixa. Tá? Então, aqui essa entrada, sim, ela foi válida, desde que tenha um gatilho. Não seria uma boa oportunidade de pegar de abertura, porque não teve confluência. Aqui ele está perguntando, né, se é válido um candle mãe ou se tem que ser da cor diferente, a cor oposta. Não, pode ser da mesma cor, tá? A regra da do candle mãe é o seguinte, ele precisa ser um candle com deixa máxima e mínima. Para ele ser validado, a vela seguinte não pode buscar essas extremidades. Então, independente se essa vela terminou de baixa ou de alta, desde que ela não busque os extremos, ela valida o padrão como candle mãe. Como que a gente opera esse padrão? Primeiro, retorno do preço na extremidade. Buscou a mínima, trabalha com compra. Buscou a máxima, a gente trabalha com venda. Então, são regiões de retração do preço, onde a gente faz as nossas entradas. Aqui foi o Emílio que mandou, né? Ele perguntou se a entrada dele foi válida, acho que já até responderam lá. Em relação à compra, ele pegou uma compra aqui. Nós não trabalhamos compras sem estar em uma proteção, né? Então, aqui não é uma região de proteção, porque teve a presença do preço, né? Invadindo aqui essa região. Não sei se ele considerou também uma distorção, mas teria aqui uma entrada nos 50%, onde essa vela retraiu, tá? Para fazer isso, tem que ter gatilho de entrada. A compra aqui não seria válida, pessoal, porque olhando no passado, a gente não tem nem liquidez de compra ser capturada, tá? Então, não faz sentido entrar com é, uma possível ideia, né, que o preço poderia iniciar em uma reversão, tá bom? Então, são os detalhes que vocês têm que levar em consideração, sempre analisando o pavio. Aqui é para olhar a marcação, para ver se está certa. Aqui do topo a gente tem proteção, né? Então, na proteção a gente trabalha com duas linhas, faltou uma linha aqui abaixo para a gente trabalhar essa zona, porque o travamento ela acontece nessa região, né? Não é exatamente em cima da linha, ela pode travar no início da marcação, no meio da marcação ou no final dela. Então, proteções trabalham com duas linhas. Em relação a essa marcação aqui, aqui ele considerou uma liquidez de venda, só que essa venda a gente tem aqui, ó, um comando, então não existe liquidez aqui a ser capturada, e a próxima marcação teria que ser na extremidade, né? Então seria aqui nesse fundo, tá? Então, corrigir aqui, colocar duas linhas, aqui tem o comando angulando a liquidez, e aqui faltou uma marcação. Pessoal, fechou as dúvidas? Agora eu vou abrir aqui a tela da aula para a gente entrar no assunto. Mudou a tela aí para vocês? Deixa eu olhar aqui o chat. A gente não trabalha com figuras gráficas, tá, Hernani? No caso, você falou aí no topo duplo. A gente não considera figuras gráficas do operacional, não. Seria uma outra estratégia, um pouco diferente, né? Figuras gráficas é voltado mais para projeções. Você pega o tamanho ali do topo em relação à linha de pescoço e projeta para baixo para ver onde que o preço vai estar, mas não se aplica em liquidez, tá bom? O comando, o Diego, ele é um padrão que tem essa função, anular a liquidez da vela anterior, tá? Tem uma aula específica desse padrão lá na plataforma, ok? Pessoal, apareceu a tela aí, né? O pessoal respondeu que sim. Vamos falar agora sobre reversão e retração. Eu vou passar aqui para vocês as regras do operacional, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção. Esse tema foi o mais votado no grupo, então é a dificuldade que a maioria aí votou, viu como necessidade. Eu tinha pedido para votar entre reversão e gap. Já vou deixar definido que a próxima aula vai ser gap, né? Já tem 2 meses que eu estou tentando passar essa aula e ninguém vota na aula. Então, mês que vem a gente vai falar sobre gaps, que é muito importante, tá? Então, iniciando a aula sobre reversão, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é escolher o gráfico ideal para poder trabalhar, né? Então, quando a gente fala de retração e reversão, nós não queremos velas na qual a gente tem ali uma liquidez a ser capturada, pelo contrário, a gente busca extremidades, que são topos de fundos, sem a presença de liquidez. Quando eu não tenho a presença de liquidez, eu estou considerando ali uma região com proteções, né? Então, nós temos dois tipos de proteções. Essa proteção ela pode ser de compra ou ela pode ser de venda, depende de onde ela está localizada. Então, eu coloquei aqui um exemplo
de um gráfico, né, para a gente poder entender o que seria essa proteção. Acredito que a maioria aqui já entenda esse conceito, é uma das primeiras aulas que a gente tem dentro do curso, né, então acredito que todos já assistiram, mas não vale a pena aqui reforçar, então vou passar para vocês, tá? Identificamos um topo. Para a gente validar esse topo como uma região de proteção, a gente tem que observar os detalhes. Então, aqui eu coloquei alguns lembretes para vocês se perguntarem quando estiver operando, para ver se de fato aquela região é validada, né? Então, a primeira coisa, identificou o topo, ok, mas esse topo, ele se encontra numa zona principal ou numa zona intermediária? Coloca aí no chat, pessoal. Onde está esse topo? Zona intermediária ou zona principal? Isso aí, exatamente. Está numa zona principal, né? Então, está numa extremidade. Se está numa zona principal, ok, eu posso trabalhar ali uma possível proteção. Agora, eu preciso identificar se esse topo que está numa extremidade, se de fato ele é forte. A gente identifica se é uma região validada para a gente marcar ou não, pelo movimento que ele faz. Então, o ideal é que a gente tenha topos e fundos com movimentos em V. O que seria esse movimento em V? Movimentos acentuados. Tá? Então, a gente tem um V que está de cabeça para baixo, né? Mas se fosse no fundo, ele estaria dessa forma. Por que que a gente identifica um topo forte quando ele faz esse movimento? Quando o preço ele inicia essa reversão, daqui para baixo, ó, é a reação do preço após a venda reverter esse movimento anterior. Se ela faz um deslocamento bem forte aqui, ó, isso quer dizer que esse topo, de fato, ele confirma que é uma reversão e ele não é um topo fraco. Agora, se você identifica um topo que é dessa forma, ele faz isso, ó, depois ele volta a subir, olha a reação que o preço teve, bem pequena. Não foi uma reação forte em relação ao movimento anterior. Não está nem um pouco proporcional. Tá? Então, a chance de preço fazer isso aqui e romper é muito grande. Aí você marca a sua proteção aqui, na hora que você vai pegar uma entrada, o preço passa direto, tá bom? Então, é importante saber o gráfico ideal para vocês poderem trabalhar, considerando a região onde aquele topo se formou e também o movimento que ele está fazendo em V. Identificou o topo. Agora, como que eu sei que ali existe uma proteção? A vela que inicia o movimento de reversão, ou seja, como a gente está falando aqui, movimento de alta para baixa, a reversão acontece exatamente numa vela de baixo. Essa vela que reverte, ela supera a máxima da vela anterior. O que seria a máxima? Tenho aqui um pavio. Esse pavio, a gente vai considerar uma liquidez de compra, porque é uma vela de alta, e quando a gente tem o retorno do preço pela primeira vez nessa extremidade, acontece a captura. Então, a vela que reverteu esse movimento, ele capturou a liquidez da vela anterior? Sim. Por quê? Porque ele superou, ele veio até aqui em cima. Por mais que ele tenha retraído e fechado aqui abaixo, aconteceu a captura da vela anterior, tá? Então, aqui não existe liquidez de compra a ser capturada. Se eu não tenho liquidez, o que eu tenho nesse pavio? Quem foi que fechou essa venda? Pessoal, coloquem no chat. Quem que fechou essa venda? Vendedores, muito bem. Se a venda fecha essa vela, o que eu tenho posicionado aqui? Eu tenho posicionado aqui os vendedores, tá? Então, a gente vai chamar essa região como proteção de venda. Se eu tenho uma proteção de venda, quando o preço busca essa zona, o que eu vou trabalhar aqui? Se eu tenho a venda empurrando o preço para baixo, quando o preço trabalhar aqui, eu vou buscar uma retração ou uma reversão a favor dessa venda. Tá? Então, por isso é importante a gente identificar os pontos certos, porque as nossas entradas, elas são referente ao posicionamento que a gente tem ali naquela região. Eu tenho posicionamento de venda, no caso é a proteção, eu vou trabalhar com retração e reversão. Tá? Eu coloquei aqui abaixo um exemplo de uma correção do preço, né? Movimento de baixa, o preço corrige e volta a descer. Eu estou recebendo muitas dúvidas referente a isso. Até mostrei aqui no início da aula, o pessoal está marcando proteção no meio do gráfico. Nós não trabalhamos proteções em zonas intermediárias, tá, pessoal?
o preço passa direto aqui, ele rompe, tá? Então vai tomar lojas. A gente sempre vai considerar proteções e estabilidades, tá? Então quem está marcando proteção no meio do gráfico, onde isso daqui é apenas uma correção, está marcando errado, ok? Então, eu falei, qual que é a reação do preço após formar esse topo? Não teve, é uma única vela aqui, fez uma pequena correção, eu estou de preço, voltou na tendência de baixa. Então, atenção aí em relação a fazer essas marcações do meio do gráfico, porque aqui a gente vai trabalhar somente as induções, a gente não trabalha a proteção em zonas intermediárias. E um ponto importante que eu coloquei aqui até em destaque é que dentro das proteções, pessoal, a gente pode ter confluências. O que seria essa confluência? É onde a gente tem o padrão de distorção, né? Que a gente usa ele aí como uma região de retração quando o preço retorna nos 50% do pavio. Então, isso deixa a nossa análise ainda mais forte. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai considerar aqui os 50% desse pavio. Quando o preço ele vai buscar essa região dentro dos nossos filtros, gatilhos de entrada, ao invés de vocês pegarem, por exemplo, uma retração aqui no início da minha zona, eu vou esperar o preço esticar mais um pouco e buscar os 50%. Por quê? Além do posicionamento dos vendedores, eu tenho uma região de retração, que é a distorção a favor desse movimento aqui que a Vela tende a fazer. Tá? Então, identificou uma distorção nas regiões, ela vai se tornar ainda mais forte. Pessoal, até aqui, dúvidas? Coloquem no chat para poder seguir. Pode falar, Hernani. O Thiago pode operar em M1 e M5, tá? Eu vou explicar isso agora. O Hernani seria o ponto de entrada, né? Vou falar sobre isso agora. Pessoal, então vamos seguir aqui. Agora que a gente aprendeu a identificar zona, como que o preço ele está indo buscar essa região, né? A gente sabe que depois que a gente faz essas marcações, a gente precisa de gatilhos de entrada, a gente precisa de padrões de velas, a gente tem que interpretar a forma como o preço chega nessas regiões e é importante a gente observar alguns detalhes, tá? Então, quais seriam esses detalhes? A forma como o preço ele está buscando ali aquela zona, ele demonstra força ou ele está demonstrando ali uma fraqueza do movimento. Se a gente está trabalhando numa região onde a gente tem um posicionamento de compra ou de venda, a gente sabe que vai trabalhar a favor de uma retração ou reversão. Então, diante desse cenário, na mente de vocês, o que vocês acham que é interessante? Que o preço busca essa região demonstrando uma agressão, demonstrando força, ou o contrário, demonstrando uma fraqueza? Qual que é a visão que vocês têm aí, analisando o gráfico? O que seria o cenário ideal para vocês? A maioria falou fraqueza, o Hernani falou buscando com força, né? Com força, o Hernani, no caso, seria um operacional para frutos, tá? Como aqui nas proteções a gente trabalha em retração e reversão, a nossa ideia é que o preço ele faça um movimento contrário do que ele está indo buscar a zona, então a gente precisa de fraqueza do movimento. Então, essa fraqueza a gente pode identificar ela de várias formas, né? A gente pode ter padrões de velas que indicam a intenção do preço de reverter, e a gente também pode fazer uma leitura em relação ao tamanho das velas, né? Então, conforme o preço ele vai desenvolvendo, as velas, elas não aumentam de tamanho, né? Ou elas mantêm ou diminuem, conforme a gente tem aqui nesse exemplo. A gente não tem a renovação de pavio, que é uma forma da gente enxergar a força do movimento. Então, as velas, elas começam a fechar dentro das máximas das velas anteriores. Se a gente estivesse falando do movimento de baixo, a gente ia considerar as mínimas. Tá? Então, é uma forma da gente enxergar que aquele movimento
ele não está forte. E contando também que o preço ele começa a fazer muitas correções, né? Então, a venda, ela entra tentando reverter aquele movimento, não tem força, volta a subir, só que vai chegar uma hora onde vai aparecer padrões de reversões, vai começar a deixar muito pavio, e aí sim, o preço, ele dá a possibilidade ali da gente fazer uma entrada acreditando na venda. Só que para fazer essa entrada de venda, o preço ele tem que buscar pontos específicos que são as nossas proteções. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês exemplos que vocês devem buscar no gráfico, tá? Para estar padronizando o operacional. Não é qualquer região que vocês vão sair clicando para venda, acreditando que vai reverter, ou para compra, dependendo da proteção, mas tem que ter todo um cenário. Tá? Então, vou mostrar aqui entradas de reversão e retração, para quem prefere esse outro operacional. Lembrando que a gente considera a mesma zona, então por isso que eu trouxe esse tema nessa aula também. Então, como que vai funcionar as entradas? A gente pode ter um cenário de exaustão, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que é uma vela totalmente exagerada comparada com as anteriores, tá? Essa vela, ela apresenta o corpo cheio, aparentemente demonstra ser uma vela de força, né, que tem ali uma agressão, só que quando ela chega numa zona, que no caso seria uma proteção, ela trava, ela não consegue fazer o rompimento. Então, dentro do nosso operacional, para a gente trabalhar nas proteções, a gente precisa desse travamento do preço. Esse travamento ele pode ser nas extremidades, poderia muito bem ter sido dentro da zona, ou logo aqui, no seu início. O que é mais forte? O mais forte é quando trava aqui, ó. Aqui e aqui. Tá errado pegar esse cenário? Não, tá? Mas quando acontece esse cenário, eu gosto de esperar um finalzinho de movimento só para eu ter uma confluência a mais, uma confirmação que o preço ele vai reverter, tá bom? Então, quando o preço trava nessa região, lembrando que esse travamento ele tem que ser o primeiro retorno do preço, ou seja, fiz a minha marcação e quando o preço busca essa região pela primeira vez, aí sim acontece esse travamento, a gente entra com uma venda na vela seguinte, dessa forma. Já no segundo exemplo, a gente tem aqui um final de movimento. Final de movimento ele é um padrão de reversão que ele também pode travar na nossa marcação. Quando acontece esse travamento, a gente vai entrar aqui, ó, oportunidade de venda, tá? E temos também a questão da retração. A retração acontece quando o preço mostra para a gente a intenção de reverter, só que ele não chega a tocar na nossa marcação. Ele está próximo da nossa proteção. Lembrando que a nossa entrada tem que ser no primeiro toque. Então, a partir do momento que a gente sinaliza ali que existe chance do preço reverter, pela interpretação das velas, limitação em 3, não consigo fazer a renovação das máximas, o preço ele começa a se movimentar, ó, de forma lateral, aí sim, eu vou esperar o quê? O gatilho de entrada, que é o pulo de vela, na minha marcação, tá? Movimento volátil, deu o pulo, a gente entra com venda aqui, a favor da retração, onde estou trabalhando uma proteção com posicionamento de venda. E no último exemplo, mesma coisa. Final de movimento, aqui no caso nós tivemos o travamento do preço, e nesse outro exemplo aqui, simplesmente finalizou próximo da minha região. Mesma coisa, pulo de vela na minha marcação, entrada acreditando na retração. Tá? Então, essas são as formas que a gente consegue buscar boas oportunidades de entrada quando se trata de proteções. Considerando os fundos, é a mesma coisa, tá, pessoal? Coloquei aqui os exemplos, não vou falar todos, mas isso vale também para a região onde a gente tem um posicionamento de compra, tá? Então, se eu estou falando de fundo, eu tenho posicionado os compradores. Se eu estou falando de topo, eu tenho posicionado os vendedores, tá bom? Então, essa aí é a diferença dessas regiões onde a gente vai estar fazendo as entradas. Exaustão, travou compra, final de movimento com travamento, a gente também entra com reversão, e no caso da retração é quando forma ali um cenário próximo à nossa marcação, mas não existe o travamento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um checklist. Esse checklist é mais assim para auxiliar vocês nas entradas. A gente já tem uma aula completa lá na plataforma com todo passo a passo, mas é só para esclarecer aqui alguns pontos, tá? Então, quando vocês estiverem analisando o gráfico, primeira coisa, teve a proteção? Se sim, proteção de compra ou proteção de venda. Aqui nesse caso a gente tem uma proteção dos compradores, onde acontece uma reversão, né, do movimento de baixo para alto. Aqui nessa reversão nós tivemos pavio da vela de alta, no caso a mínima, que superou a do pêndulo anterior, então a gente marca a proteção. O preço trava na minha proteção, formando aqui uma exaustão, entrada
para reversão, tá? Então, nós tivemos aqui, no caso, proteção de compra, o preço fez o travamento, foi o primeiro toque. Em relação à fraqueza do movimento, tivemos a fraqueza porque foi uma exaustão, e confluência, não tivemos confluência, tá? Não formou ali uma limitação em três no final do movimento, para deixar a nossa análise ainda mais forte, tá? Então, a marcação ela é muito simples. Se marcar errado, vai analisar errado, então é importante vocês identificarem a forma correta no gráfico, tá? Não, não quer dizer que você tem que olhar a quarta vela, não, ou Hernani, você tem que olhar o contexto como um todo. Pode ser que forme duas velas e você encontre um ponto de entrada. Se tiver liquidez, aí o operacional não é para retração e nem reversão, tá? Seria para fluxo. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Fica até repetitivo, né? Mas marcar a proteção, identificar o travamento do preço, esperar o primeiro toque, identificar ali se existe uma fraqueza do movimento para estar trabalhando essa reversão, tá? Vou respeitando no finalzinho. E aqui a operação é bem parecida com a primeira que eu mostrei, né? A gente consegue identificar aqui as velas bem pequenas, tá? Não tem uma agressão aqui dos vendedores, deixando muito pavio. Trava na minha zona, operação de compra na vela seguinte. Lembrando, pessoal, que quando a gente está trabalhando em proteções, as entradas elas são de aberturas, tá? Sempre para a mesma vela. Então, faz a marcação, aguarda travar e entra acreditando na reversão. Ok? Pessoal, a gente tem alguns minutinhos para tirar dúvidas. Pode mandar aí no chat. As operações são para 1 minuto, tá? Para quem opera em M5, lembrando que o operacional serve também para M5, é só considerar aí o tempo, né, de expiração para a mesma vela, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Pode ir mandando aí. Travamento é de abertura. Ela nasceu, você já pode clicar. Pode acontecer, Nando, de você pegar a operação e ela já dá uma esticada, então não pega exatamente no nascimento da vela, mas a ideia é pegar assim que ela nasce, tá? Respondendo a pergunta do Diego, desculpa. A reversão e a retração abaixo sempre tem que ser um pavio de vela verde e vice-versa. Se está trabalhando em fundo, tem que ter uma proteção de compra, então tem que ser uma mínima de vela verde, e se for em relação aos topos, tem que ser máximo de vela vermelha. Vai sim, Marcos. O Caio aqui a gente não trabalha com LTA nem LTB, tá? Linhas de tendências não. A gente só vai fazer marcação de liquidez, tá bom? Liquidez e proteção. Então, Bruno, a entrada não é para a próxima vela. Você vai pegar no nascimento do candle que nasce após o travamento, tá? A gente não trabalha para a próxima vela. Isso, Caio, linha horizontal. Pode usar linha, pode usar retângulo, vai depender da plataforma que você utiliza e dos recursos que ela tem, tá? É sim, Anani.
No caso do travamento, sim, volta. Eu pego de abertura, tá? Liquidez é o padrão das velas. Você opera com seus alunos? Não. A gente só faz uma aula mensal de suporte, que já seria uma mentoria totalmente diferente do que a gente está apresentando aqui. E eu também não tenho sala de sinais, tá, pessoal? Eu sempre recebo essa pergunta. Se eu tenho sala de sinais, se eu faço alavancagem, se eu tenho dinheiro de terceiros para alavancar, não faço nada disso. Vai sim. Vai ficar gravado. Pessoal, o Zoom vai cair, tá? Coloca aí no chat para mim o que vocês acharam da aula, gostaram ou não. Pessoal que está assistindo aí pela primeira vez. Que bom, pessoal, que vocês gostaram, tá? Agora a gente vai se encontrar aí no próximo mês. Esse foi o suporte referente a setembro, tá bom? Que bom que você ficou satisfeito, que o pessoal gostou bastante, legal. Isso mostra que a forma como está sendo conduzida a aula está atendendo aí a todos, né? Acho que esse suporte com aulas ao vivo está sendo um diferencial do que ficar somente lá no WhatsApp. Eu acho que dá para a gente ter um entendimento melhor. Ok, pessoal? Então, boa noite. Eu vou encerrar aqui, que o Zoom já vai cair. Até a próxima.